Leis da remuneração. Artigo 13. A remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupados pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nesta lei e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Parágrafo único. Os integrantes do plano de carreira não farão jus à gratificação temporária, GT, de que trata a Lei 10.868, e à gratificação específica de apoio técnico-administrativo e técnico-marítimo às instituições federais de ensino, GET, de que trata a Lei 10.908. Artigo 13-A. Os servidores lotados nas instituições federais de ensino, integrantes do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, não farão jus à vantagem pecuniária individual, VPI, instituída pela Lei 10.698. Artigo 14. Os vencimentos básicos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação estão estruturados na forma do anexo 1C desta lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. Parágrafo único. Sobre os vencimentos básicos referidos no caput deste artigo, incidirão os reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Capítulo 7 do enquadramento. Artigo 15. O enquadramento previsto nesta lei será efetuado de acordo com a tabela de correlação constante do anexo 7 desta lei. Parágrafo 1º. O enquadramento do servidor na matriz hierárquica será efetuado no prazo máximo de 90 dias após a publicação desta lei, observando-se, inciso 1, o posicionamento inicial no nível de classificação 1 do nível de classificação a que pertence o cargo. Inciso 2, o tempo de efetivo exercício no Serviço Público Federal, na forma do anexo 5 desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de o enquadramento de que trata o parágrafo 1º deste artigo resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório do vencimento básico, da gratificação temporária, GT, e da gratificação específica de apoio técnico-administrativo e técnico-marítimo das instituições federais de ensino, GET, considerados no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao pagamento da diferença como parcela complementar de caráter temporário. Parágrafo 3º. A parcela complementar a que se refere o parágrafo 2º deste artigo será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico e será absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, inclusive para fins de aplicação da tabela constante do anexo 1B desta lei. Parágrafo 4º. O enquadramento do servidor no nível de capacitação correspondente às especificações que possua será feito conforme regulamento específico, observado o disposto no artigo 26, inciso 3 e do anexo 3º desta lei, bem como a adequação das certificações ao plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira dos cargos técnicos administrativos em educação previsto no artigo 24 desta lei. Parágrafo 5. Os servidores redistribuídos para as instituições federais de ensino serão enquadrados no plano de carreira, no prazo de 90 dias da data de publicação desta lei. Artigo 16. O enquadramento dos cargos referido no artigo 1º desta lei dar-se-á mediante opção irretratável do respectivo titular a ser formalizada no prazo de 60 dias a contar do início da vigência desta lei.
na forma do termo de opção constante do anexo 6 desta lei. Parágrafo único. O servidor que não formalizar a opção pelo enquadramento comporá quadro e extinção submetido à Lei 7.596, cujo cargo será transformado em cargo equivalente do plano de carreira quando vagar. Artigo 17. Os cargos vagos dos grupos técnico-administrativo e técnico-marítimo do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei 7.596 ficam transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata esta lei. Parágrafo único. Os cargos vagos de nível superior, intermediário e auxiliar, não organizados em carreira, redistribuídos para as instituições federais de ensino até a data da publicação desta lei, serão transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata esta lei. Artigo 18. O Poder Executivo promoverá, mediante decreto, a racionalização dos cargos integrantes do plano de carreira, observados os seguintes critérios e requisitos. Inciso 1. Unificação em cargos de mesma denominação e nível de escolaridade dos cargos de denominações distintas oriundos do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, do Plano de Classificação de Cargos, PCC, e de planos correlatos, cujas atribuições, requisitos de qualificação, escolaridade, habilitação profissional ou especialização exigidos para ingresso sejam idênticos ou essencialmente iguais aos cargos de destino. Inciso 2. Transposição aos respectivos cargos e inclusão dos servidores na nova situação, obedecida à correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o cargo de origem e o cargo em que for enquadrado. Inciso 3. Posicionamento do servidor ocupante dos cargos unificados em nível de classificação e nível de capacitação e padrão de vencimento básico do cargo de destino, observados os critérios de enquadramento estabelecidos por esta lei. Artigo 19. Será instituída em cada instituição federal de ensino comissão de enquadramento responsável pela aplicação do disposto neste capítulo, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 1º. O resultado do trabalho efetuado pela comissão de que trata o caput deste artigo será objeto de homologação pelo colegiado superior da instituição federal de ensino. Parágrafo 2º. A comissão de enquadramento será composta paritariamente por servidores integrantes do plano de carreira da respectiva instituição, mediante indicação dos seus pares e por representantes da administração superior da instituição federal de ensino. Artigo 20. Para o efeito de subsidiar a elaboração do regulamento de que trata o inciso 3 do artigo 26 desta lei, a comissão de enquadramento relacionará, no prazo de 180 dias a contar da data de sua instalação, os servidores habilitados a perceber o incentivo à qualificação e a serem enquadrados no nível de capacitação nos termos do artigo 11, 12 e 15 desta lei. Artigo 21. O servidor terá até 30 dias, a partir da data de publicação dos atos de enquadramento de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 15 desta lei, para interpor recurso na comissão de enquadramento, que decidirá no prazo de 60 dias. Parágrafo único. Indeferido o recurso pela comissão de enquadramento, o servidor poderá recorrer ao órgão colegiado máximo da instituição federal de ensino.